hoje começaremos, gente. Começamos 2025 já nos preocupando com o quê? Planejamento financeiro familiar. Eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Carolina Marchiori, que conhece um pouco de tudo disso aí. Como fazer, de que jeito fazer, como começar, se não começou, se já começou, como você pode continuar da forma melhor. Então, vamos conversar um pouquinho com ela? Olá, Carolina, como está? Tudo bem? Olá, Suzy. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, estou bastante feliz. E, bom, é basicamente isso que você comentou, né? O importante é iniciar. A gente tem que ter um planejamento não só de poupar, mas também dos gastos que você tem na família, entender todo esse processo de como que a família tem um custo fixo mensal para conseguir ir acumulando aí reservas financeiras para vários propósitos, né? Agora, Carolina, antes de nós entrarmos no assunto, conta um pouquinho da Carolina. Quem é a Carolina? Bom, a Carolina é uma planejadora financeira já há mais de 10 anos. Estou no mercado cuidando de alguns investidores qualificados, né? E em estratégias aí dependendo de cada propósito, isso que é o fundamental, né? Entendendo o investidor e auxiliando tanto na parte financeira quanto interna, os investimentos, quanto offshore. E estou aí nesse mercado há bastante tempo, é bem interessante. É conhecedora, tem expertise dentro do que sabe o que faz, né? Vamos colocar assim. Então vamos lá, Carolina. Eu me coloco no lugar dos nossos amigos, né, que nos assistem, porque é uma incógnita, né? É planejamento familiar. Então, assim, Suzy, mas isso só faz quem tem muito dinheiro. Você concorda com isso? Não. Dá pra gente, obviamente, se planejar com qualquer tipo de estratégia, né? Porque num planejamento financeiro, você vai ter o planejamento para sua viagem, o planejamento para sua casa, o planejamento para o seu futuro, né? Então, você tem a possibilidade de ter essas divisões no seu planejamento de forma que vai atender aí os seus propósitos, né? Fundamental é entender os gastos da família, né? Entendendo os gastos da família, a receita da família. Perfeito. Né? Fazendo esse entendimento, né, de receita versus despesas, a primeira alternativa que a gente tem que já colocar na ponta do lápis é guardar uma reserva financeira para o imprevisto, né? Então, aquela reserva com liquidez, para o dia a dia. E, normalmente, quanto que eu vou guardar nessa primeira etapa, né? Para tanto seja o que ganha menos, o que ganha muito, o que tem independente do valor. O ideal é ver ali qual é a receita da família, né? E nessa primeira etapa, a gente ter algo próximo entre 3 a 6 salários da família para ter uma segurança para um imprevisto aí do dia a dia. Né? Conseguiu juntar essa primeira etapa, né, que é uma etapa mais com liquidez imediata, a gente já pode pensar numa estratégia mais de médio ou de longo prazo, que pode ser N situações, sim, né? Sim. Inclusive uma casa própria, uma viagem, o estudo de um filho fora, enfim. E obviamente que nessas estratégias de médio e longo prazo, a gente tem outras oportunidades, né, que não precisam ser liquidadas com rapidez por parte do investidor. Né? Então, essa primeira questão, qualquer pessoa tem a possibilidade de iniciar uma reserva financeira. E isso é super importante, né? É interessante ela primeiro ter a gestão de dívidas, vamos dizer. Fundamental. Na realidade, o primeiro passo é esse, né? Você entender quais são as suas despesas fixas, né? Que ali, obviamente, é mais difícil de você gerenciar, né? Entendendo essas despesas fixas, quais são aquelas despesas que, de repente, você pode sim diminuir,
né? Fazendo dessa forma, obviamente que você vai ter uma sobra, né? Então é nesse primeiro momento que você tem que já juntar a família inteira, né? Que seja uma família de 2, de 3, certo, enfim, não importa. né? Não importa, mas entender, olha, os nossos gastos fixos são esses e as nossas receitas são essas. Então, o que a gente pode melhorar para que a gente consiga se pagar, né? Esse se pagar, obviamente, é você guardar, para você conseguir construir ou conquistar alguma coisa que tenha aí uma necessidade ou de curto ou de longo prazo, né? Certo. Na realidade, você está protegendo, né? Você acaba educando as pessoas, criando essa situação, esse planejamento familiar e também protegendo um patrimônio, né? Sem dúvida, porque às vezes, nesse primeiro momento, a família, né, o investidor, ele tem ali grande parte da sua reserva, da sua receita sendo utilizada, de repente para um investimento que não seja financeiro, pode ser um investimento não financeiro também, né? Um imóvel ou um segundo imóvel, enfim. Então, nesse estudo de receita versus despesas que você já começa a encaixar as suas reais necessidades e é sempre muito importante você ter esse acúmulo de reserva, né? Porque a gente não sabe, um imprevisto pode acontecer e aí, né? Da onde você vai tirar uma reserva rápida, né? Da onde que surge isso? Da onde que surge? Porque se você não tem esse planejamento, às vezes, né, não digo que isso é uma condição única, mas às vezes você tem que optar por outros caminhos, talvez até ir ao banco, ou outros caminhos que, em vez de você conseguir manter o teu equilíbrio financeiro, você aumenta, né? Você acaba... pode piorar e muito, né? Principalmente no momento atual que a gente vive, né? Se a gente precisar utilizar disso, a taxa de juros está nas alturas hoje em dia, né? Então, para você solicitar um dinheiro que seja para empréstimos, enfim, você vai pagar muito caro por isso, né? Então, o fundamental é, nesse primeiro momento de entendimento do seu balanço financeiro, certo, ali, né? Você conseguir acumular essa primeira etapa, que é o seu dia a dia, que pode ser utilizado aí para um curto prazo, para uma emergência, para uma viagem, para algo que você queira, que está sonhando, enfim. É o fundamental, porque nos patamares hoje em dia, principalmente de inflação e de taxa de juros, entrar em estratégias de empréstimos, quais sejam elas, não vai ser tão fácil sair, né? É igual aquela história do cartão de crédito, quando tinha o famoso cheque especial. Pois é, isso aí não faz parte do seu dia a dia, né? Apesar de estar lá na conta, ele não faz parte do seu pagamento mensal. É cobrado e muito caro para você utilizar. Hoje, as pessoas, elas enxergam essa situação de investir, de poupar, de guardar, não importa o termo que use, a partir dos seus 25, 30 anos, tá? Agora, como que você enxerga se nós tivéssemos hoje uma educação financeira para essa molecadinha aí que está entrando, né, que entra aí, sei lá, desde no ginásio, eu não sei como é que fala ensino hoje. Fundamental ensino já, fundamental, né? Tá? Seria o ideal. Eu acho que seria ideal, porque eles têm que dar valor a isso, até por verem, às vezes, a luta dos pais para darem um bom estudo, que não é tudo tão simples assim, tá? Seria interessante ter esse tipo de cultura, né? Eu acho que poderia fazer parte ali do aprendizado, né? Do currículo, né? Acredito que até já no Fundamental 2 já seria interessante, que aí a criança já está ali próximo dos 12 anos, né? Chegando na adolescência, já tem um discernimento melhor.
interessante que as instituições financeiras hoje, elas têm algumas formas de o pai colocar o menor como dono de uma conta. Obviamente o pai vai estar por trás disso, mas para o menor fazer essa gestão, né? Eu tenho X, eu tenho até um cartão de crédito, porque hoje em dia é cartão, né? Eles adoram cartão. E, ao mesmo tempo, eu tenho X para gastar no mês, e se eu não gastar, obviamente, eu vou poupar. Se tivesse isso mais enraizado, certamente seria uma forma muito mais fácil de um jovem adulto ali nos seus 20, 25 anos já ter uma noção melhor de que sempre quando ele faz um planejamento, ele vai ter sucesso, né? Se ele consegue guardar parte daquilo que ele ganha desde um primeiro momento, certamente ele vai conseguir conquistar as coisas mais facilmente, né? Não tem necessidade de entrar novamente ali num financiamento ou numa estratégia como essa, né? Então, eu acho que seria fundamental a gente tentar inserir ali, hoje em dia não existe no curricular das crianças, mas, sei lá, uma conversa, mostrar para a criança que ela faz parte daquilo, óbvio que na medida de como ela vai ter um entendimento, né, para que ela tenha ali uma poupança dela mesma para poder, não, isso aqui eu posso usar agora, não, isso aqui eu quero juntar um pouco mais. Administrar, saber administrar, né? Isso é bacana. Administrar e valorizar, né? Isso eu acho bastante interessante. Então fica uma dica aí, né, gente? Pois é. Fica uma dica aí para quem pode começar a pensar. Ou mesmo em casa, né? De repente, os próprios pais, já que isso não é na escola, não é um curricular, como a gente comentou, né? De repente tentar ali mostrar que... A mesada eu acho que seria uma alternativa também, né? Olha, tu tem tanto por mês. Se você gastar tudo, você fica sem. Você dançou, né? É mais ou menos mais isso. Ou menos não isso. Importa o valor, mas a criança, o adolescente, não importa a idade, começa a saber administrar o seu dinheiro. Isso mesmo. E hoje em dia, como eu comentei, as instituições financeiras têm com facilidade isso, né? Para ter em mãos de um menor um cartão que seja no nome da criança. Então fica muito bacana, né? Fica mais fácil também, né? Além de atrativo, de atrativo fica fácil. Quando a gente fala de investimentos para pessoa jurídica, né, eles via de regra não têm tantos benefícios fiscais como a pessoa física, né? A pessoa física acaba tendo algumas alternativas isentas de impostos, por exemplo, né? Que tipo de alternativa? Alternativas baseadas em juros que são mais conservadoras, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, até debêntures incentivadas, né? Através de papéis, ou através de fundos de investimento, né? Então, na pessoa física, a gente consegue esse benefício que acaba sendo um plus no retorno financeiro, né? Já na pessoa jurídica, a gente, dependendo ali do lucro, né? Se é um lucro real, um lucro presumido, a gente não vai ter a isenção, mas a gente pode ter o postergamento de pagamento de imposto, né? Então, não vai ter aquele come-cotas semestral que normalmente em vários investimentos tem. Então, dá para fazer um planejamento interessante, sim. E dentro dessa necessidade de comprar uma máquina ou mesmo de uma reserva que eu não vou usar no curtíssimo prazo para a empresa, de repente você pode ter um investimento que não tem uma liquidez no mesmo dia, tem uma liquidez ali em alguns dias, em 10, em 30, em 40 dias, né? Isso pode dar um benefício melhor para o retorno, né? Agora, para a pessoa física, aí já abre um leque bastante diferenciado, né? Certo. Óbvio que sempre a gente vai ter que entender propósito e perfil do investidor, né?
perfil do investidor para ver se a gente tem a possibilidade de ter investimentos um pouco mais arrojados, né, em termos de renda variável ou mesmo fora Brasil, que é bastante interessante você ter parte da sua reserva financeira como investidor em moeda forte, né? Hoje também a gente tem a possibilidade de, na mesma carteira financeira que você está montando, ter estratégias aplicadas aqui no Brasil e lá fora. Óbvio que hoje com o dólar ali próximo de R$6, os 100 mil dólares, você vai precisar de mais reais para acumular, né? E qual é o dólar ideal? Não existe um dólar ideal. Ele é extremamente volátil. O ideal sempre é fazer um preço médio desse investimento lá fora. Lá fora é um pouco diferente dos investimentos aqui, né? Lá fora, normalmente, ou você vai para o mercado da renda variável mesmo, né? Que ali você tem um mercado mais robusto mesmo, né? Nas empresas e tudo mais, não é uma volatilidade tão grande como aqui. E na renda fixa, mas a renda fixa é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Lá não tem CDI. Lá você compra um bonde, compra um título de uma empresa, enfim, e você vai estar levando essa rentabilidade de acordo com o prazo que você adquiriu aquele título, né? Então, hoje em dia, muitos investidores têm feito essa diversificação. Ideal de se ter lá fora de uma reserva financeira entre 10% a 30% da reserva que você acumulou aqui, porque na verdade a gente tem tudo aqui em Brasil, né? A gente tem o investimento financeiro, o não financeiro, a empresa. Então, por que não ter um pequeno percentual desse todo lá fora? E trabalha com isso lá fora. Lá fora, lá fora. Porque, na minha visão, é desvantagem você ter essa situação e trabalhar aqui dentro. Não. Aí você vai ter investimentos lá, né? Que, como eu comentei anteriormente, você pode escolher algo um pouco mais arrojado, que são ali estratégias de alguma empresa que você gosta e que você quer participar dela, pode ser as de tecnologia, que no ano passado foram as que mais tiveram rendimento, podem ser empresas mais de valor, uma enfim. Excelente ideia. Ou a própria taxa de juros norte-americana, né? Mas aí você vai estar por lá. Né? E essa diversificação também pode ser interessante para o seu todo, né? Tem muitos investidores fazendo essa transição, né? E quando é o momento certo, tendo em vista que o dólar está nesse patamar alto, nunca vai ter um momento exato, né? Acertar ali na mosca. Época que tinha isso. Né? Porque nos R$4,90 que estava no início do ano passado, puxa, mas R$4,90, R$4,50 eu acho que é melhor e não sei o quê. Chegou em abril, já estava em 5, chegamos em dezembro em 6. Então, se você tem esse propósito, o ideal é sempre aos poucos, né? Aos poucos, daquele seu valor que você quer aplicar, de repente destinar uma reserva para ter um volume lá fora. E legal... Lá fora. E o legal é que você pode usar, inclusive, nas suas viagens. Ao invés de você... vou viajar e agora eu tenho que comprar um monte de dólar. Não, você já foi mandando, você já tem lá uma reserva, não precisa fazer aquela correria de pagar um dólar muito alto, né? Planejar. Voltamos no planejamento, exatamente. Né? Sem dúvida. Seja ele familiar, seja ele corporativo, seja para pessoa jurídica ou pessoa física. Sem dúvida. É planejar. Né? A Carolina, eu adorei tê-la aqui. Agradeço demais a sua presença aqui conosco. Espero que volte com mais dicas, mais soluções, para que todos nós possamos aprender um pouquinho o que é um planejamento, né? E você estará aqui para nos ajudar. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu dia a dia, né? E estou super à disposição. Agradeço muito, Suzy, o sucesso aí do seu
programa e estou à disposição para a gente conversar de outros assuntos, se aprofundar em algum tema. Muita coisa para falar. É isso aí. Muito obrigada, viu, Carolina? Foi um prazer. Obrigada a você. E você viu que gostoso conversar com a Carolina? Como às vezes nós ignoramos determinados assuntos, né? São vários assuntos que nós ignoramos, pelo amor de Deus, é uma infinidade. E eu acho que quando fala, né, quando toca no nosso bolso, é que nós sabemos as coisas. Então, vamos aprender um pouquinho como trabalhar o nosso dinheiro. Não importa o quanto você ganha, importa o que você faz com o dinheiro que você ganha. Valorize o que você ganha, tá? Obrigada por estar aqui conosco e até a próxima. Até, gente. Obrigada, viu?